um dos grandes problemas que a gente encontra hoje é que o mundo ele foi evoluindo e essa evolução ela traz benefícios e malefícios para a espécie humana, né? Inventaram a luz, que maravilha, é ótimo, né? A gente usa ela bastante. Mas o nosso cérebro, ele não tem capacidade de diferenciar luz natural, luz artificial. Enquanto a gente vive hoje nessa nova modalidade, né, de esticar à noite, produzir à noite, ficar na frente de tela de computador, luzes acesas e outros estímulos não só luminosos, sonoros também, isso é uma tendência. Poucas pessoas se dão conta de que estão conduzindo as suas vidas para isso, né? Para um final do dia com muita excitação. E isso, então, faz com que a gente se depare com uma triste realidade no consultório. O paciente, quando chega, primeira consulta, né, aquela anamnese do sono, a gente pergunta as fases, vamos depois falar sobre as fases do sono também, mas induzir, manter o sono e tal. Cara, não sei tua estatística, mas assim, mais de 50%, muito mais de 50% das pessoas que me procuram, não sei se é uma amostra viciada, né? Mas as pessoas, elas relatam dificuldade em alguma fase do sono, ou às vezes elas até não falam dessa dificuldade, mas elas falam que acordam cansadas, que é uma das formas de a gente avaliar a qualidade do sono, é como você desperta, né? E aí, então, a gente começa a fazer algumas perguntas e, cara, quase ninguém sabe o significado, o sentido de higiene do sono. Então vamos começar falando sobre isso, higiene do sono, que é uma coisa que eu acho que faz toda a diferença para o público que está nos ouvindo aqui hoje, né? A gente pontuar alguns itens importantes para essa tal de higiene do sono vai fazer toda a diferença. A gente bota o tema da live. Quando a gente botar o tema da live, vai trazer quem? Quem não dorme. Exatamente. O primeiro que vai começar a assistir, muito me interessa, né? Claro que tem muita gente aí que é fã incondicional e assiste qualquer vídeo de qualquer assunto porque gosta do nosso conteúdo aqui. Mas quando a gente botar sono, vai atrair muito zumbi aqui, né? Muita gente que tem dificuldade para dormir ou que só dorme com medicamento. Então começa pontuando aqui, Rui. Explica um pouco o que é essa expressão higiene do sono. Conta para nós. Então a gente vai falar em higiene do sono, a gente vai falar sobre os nossos hábitos. E na verdade os hábitos que nos levam a uma boa noite de sono ou uma noite ruim de sono. E para todos aqui que falam sobre, quando a gente fala em higiene do sono, a gente começa a falar da higiene do sono na hora que a gente acorda. Porque as pessoas acham que a higiene do sono é só quando escurece ou quando a gente vai dormir. Porque a primeira coisa que a gente deveria fazer quando a gente acorda é se expor à luz natural. Porque é a primeira sinalização que a gente está dando para o nosso corpo que é dia e que está na hora de começar a fazer os nossos processos do dia. Então a primeira coisa que você deveria fazer é você acorda, você, se puder, se expõe à luz solar natural, que isso já vai começar a preparar o seu corpo para as atividades do dia. Você vai fazer todo o seu dia, todas as atividades, aí vai chegar no final da tarde, você vai começar então a desligar, a começar a ficar fazendo umas atividades mais devagar, mais tranquilo. Você vai começar a reduzir o cortisol, né? A gente fala muito sobre cortisol. Inimigo do sono. É o inimigo mortal do sono. Por quê? Porque quando o cortisol está alto, a nossa melatonina não consegue ser produzida. E o que é a nossa melatonina? É esse hormônio maravilhoso, grande antioxidante e que também é muito importante para a gente começar essa indução do sono. E a nossa melatonina, ela deveria começar a ser produzida, sabe que horas? 21 horas. Mas a melatonina é um hormônio que ela tem as suas particularidades. E uma das particularidades da melatonina é que ela não gosta da luz. Principalmente quanto mais luz brancas, a luz do telefone, a luz do celular, a luz do iPad, da televisão, do computador. E aí o que acontece? Se tem essas luzes, a melatonina fica escondida, não vai ser produzida. E aí nós começamos com o primeiro grande problema da higiene do sono, que é a nossa exposição à luz de forma não natural. Porque se a gente for pensar, né, Samuel, o ser humano tem milhões de anos na evolução. Quanto tempo tem a luz elétrica? É nada, né, do ponto de vista da evolução. É nada. E o nosso corpo, talvez, Samuel, daqui a alguns milhões de anos, vá se adaptar para a noite. A gente poder ficar nas luzes brancas, nas luzes dos telefones e dos computadores, e não vai ter problema para a nossa melatonina. Agora, nós,
nem os nossos filhos, nem não sei quantas gerações nem netos não vão ver essa mudança da nossa genética. Então, na verdade, não é que o nosso corpo tem que se adaptar à nossa vida. A gente vai precisar se adaptar à nossa fisiologia, a nossa bioquímica que a gente tanto fala. Por quê? Porque não tem como fugir. Então, se você quer ter saúde, se você quer ter uma boa noite de sono, e principalmente se você está acordando no meio da noite, se você não consegue pegar no sono, se você acorda de manhã cansado, você vai precisar rever alguns dos seus hábitos, da sua higiene do sono. E o principal é a gente começar a mudar um pouco como a gente está se expondo à luz, principalmente à noite. Mas quando a gente fala de higiene do sono, a melatonina e a exposição às luzes é muito importante. Agora, não é o único ponto. É um dos pontos mais importantes. Mas outro ponto fundamental é a questão da nossa alimentação, do horário do nosso jantar. Por quê? Fisiologicamente, mais ou menos 22h30, o nosso sistema digestivo deveria parar de funcionar. E aí as pessoas pensam, não, então tá ótimo, porque eu janto às 10 da noite, né? Se 22h30 deveria... eu janto às 22 horas. Tá tudo certo. Tá tudo certo, maravilhoso, né? Tá, mas deixa eu te dizer uma coisa. Quanto a isso, eu pelo menos estou fazendo certo. Então, por quê? O que eu faço? Para não ter fome no final do dia, ali por umas 8, 9 horas, eu como um bife de picanha, porque me sacia bastante, entendeu? Eu como a picanha... uns 200 gramas que eu fico sem fome, daí eu consigo ficar até as 22. Tá certo? Perfeito, maravilhoso, né? É maravilhoso se você quer acabar com seu sono, né? Porque essa picanha vai ficar, né? Vai ficar assim, digerida até às 4 da manhã, né? E aí não vai ter algumas coisas importantes que a gente vai conversar depois sobre o ciclo do sono, né? Mas então, a gente tem que pensar, número 1, na luz. E lembrar para vocês que, olha só que interessante, a luz da vela e a luz do fogo parece não atrapalhar tanto a melatonina assim. Porque faz mais tempo, né? Faz mais tempo que a gente está exposto a esse tipo de luz. Então parece que as velas e a luz do fogo não atrapalham tanto a nossa melatonina. Interessante isso, né?